Chegou a hora de falarmos sobre a internet, a rede mundial de computadores. A grande rede de computadores que existe e que conecta hoje, atualmente, praticamente metade de toda a população mundial. Se estima que 4 bilhões de pessoas no planeta tenham conexão com a internet. É uma rede importantíssima que faz parte do dia a dia da gente. Muito difícil imaginar o nosso mundo hoje sem a internet. Bom, vamos ver toda a teoria relacionada à internet, como é que ela foi formada, quais são os programas de computadores utilizados na internet que você usa no dia a dia e nem sabe que existem. Vamos iniciar primeiro, é uma questão bastante simples aí, definindo o que é a internet. Vamos ver? A internet é uma rede de computadores? Com toda certeza ela é. Mas não é só isso que define a internet. Vários computadores interligados? Com toda certeza, sim. Uma rede mundial de computadores está aqui, ó. Essa é a definição de internet, isso aqui foi questão de prova de concurso. Então, o mínimo que você tem que saber é que a internet é definida como uma rede mundial de computadores. É uma rede também pública. É uma rede pública. É uma rede que conecta várias redes nela, as LANs, as WANs e as MANs. Redes locais estão interligadas pela internet, redes metropolitanas e redes de grande alcance. Todas elas estão interligadas pela internet. Para se conectar à internet, pode ser feito com celulares? Claro que sim, só que a rede mundial não é rede mundial de celulares apenas. A internet é muito mais do que isso. Não só são celulares que se conectam à internet, você pode se conectar através dos computadores pessoais, PCs, os notebooks. Você pode se conectar através dos celulares, através dos tablets. Então, a internet permite conexão através de vários tipos diferentes de máquinas, sistemas operacionais diferentes também. Bom, vamos continuar aí e ver a teoria sobre a internet. A rede mundial de computadores, para se formar, precisa de meios de transmissão de dados. Essa imagem que você está vendo aí são chamados backbones. Backbones são cabos de fibra ótica que unem os continentes. Eles atravessam os oceanos, unindo do Atlântico ao Pacífico, a América, Europa, Ásia, Oceania. Os continentes estão interligados através dos cabos de fibra ótica, os backbones. Você está vendo esse cabo aí imenso, mas a maior parte dele é revestimento. Na verdade, a fibra ótica é algo bem fino, da espessura de um fio de cabelo, e consegue transmitir luz por dentro dele. É assim que os dados circulam de um ponto a outro do planeta. Esses cabos de fibra ótica conseguem transmitir dados com uma velocidade imensa, a velocidade da luz. Estão vendo aí as imagens? Olha só, essa partezinha aqui, ó, que você está vendo, ó, isto aqui que é a fibra ótica. Essa parte aí apenas. O resto é revestimento para garantir que o cabo não seja rompido. Estão vendo aí, olha só o tubarão aqui tentando amolar os dentes aí no cabo de fibra ótica, no backbone. Então é necessário um revestimento muito forte para que eles não sejam rompidos no fundo do mar. Então essa é a estrutura da fibra ótica. Esses cabos de fibra ótica são finos como fios de cabelo. Fibra óptica. A velocidade de transmissão de dados é a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo significa atravessar de um continente a outro em alguns milésimos de segundo. É muito rápido. Por isso que a imagem chega rapidamente ao seu computador. Por exemplo, você pode baixar um vídeo que está hospedado num servidor nos Estados Unidos, no caso o YouTube, e poder assisti-lo na sua casa com um clique. Logo em questão de segundos você ter o vídeo aí sendo executado. É por causa desse sistema, os cabos de fibra ótica denominados backbones. Esse mapa que você está vendo é a rede de backbones mundial. Olha só o quanto você tem aí de cabos espalhados pelo planeta, unindo os Estados Unidos da América, a Europa, a África, nós aqui na América do Sul, no Brasil, a China. Então esses cabos, a Austrália,
Então esses cabos conectam todo o planeta. O Brasil tem cabos de fibra ótica em direção aos Estados Unidos e em direção à África e Europa. Então é isso que permite a comunicação rápida entre toda a população que está conectada à internet. As grandes cidades estão conectadas por cabos de fibra ótica. Se você observar neste mapa, a maioria dos cabos estão localizados partindo justamente dos Estados Unidos para a Europa e dos Estados Unidos para a Ásia, porque foi justamente os Estados Unidos que desenvolveu a tecnologia que é usada hoje na internet. A internet começou com um projeto militar chamado ARPANET. Então, se na prova você vê esse termo ARPANET, refere-se a um projeto militar na década de 60, desenvolvido nos Estados Unidos, e nesse projeto é que se desenvolveu as bases e a tecnologia para se criar a internet, já na década de 90. Então, o estudo e o desenvolvimento do que a gente usa hoje como internet começou num projeto militar nos Estados Unidos. O lançamento do projeto ARPANET foi em 1969. Década de 60 e 70 foi desenvolvida essa tecnologia. A internet só surge na década de 90, que se torna a rede mundial através desses cabos de fibra ótica interligando todo o planeta. Bom, existe aqui, como eu citei, cabos de fibra ótica nos conectando aos Estados Unidos e nos conectando à Europa. É assim que acontece. Não estamos ligados, por exemplo, à Ásia diretamente, mas a partir dos Estados Unidos podemos nos conectar com o restante do mundo e através também da Europa. Bom, além dos cabos de fibra ótica, para que os dados sejam transmitidos, é necessário que haja controle. Como é que os dados são transmitidos? É de qualquer jeito? Não. Existe um conjunto de programas que controla a transmissão de dados. Esse conjunto de programas, também desenvolvido no projeto ARPANET, lançado em 1969, é conhecido como arquitetura TCP/IP. A arquitetura TCP/IP é um conjunto de programas que permite troca de dados entre computadores. São chamados de protocolos. Protocolos são programas que permitem transmissão de dados entre máquinas, entre computadores. O conjunto de protocolos usado na internet e na intranet é denominado arquitetura TCP/IP. Então, o TCP/IP é um conjunto de programas que é usado na internet e nas intranets. Veremos depois aí o significado de intranet. Caso você não conheça, né? Internet, já vimos, é a rede mundial de computadores. A intranet é a rede de computadores de uma empresa. É a tecnologia da internet usada de forma privativa. Bom, dentre os programas da arquitetura TCP/IP, existem, por exemplo, muito importantes, o IP, que é responsável pelo endereçamento dos dados que saem de uma máquina para chegar a outra. O TCP e o UDP, que são os protocolos responsáveis por definir regras de transmissão, e os protocolos que prestam serviço, como o protocolo HTTP, que permite acesso a páginas web, o protocolo FTP, que é responsável pela transferência de arquivos de vídeo, arquivos de som, arquivos de texto em PDF, por exemplo. O DNS, que é o sistema de nomes de domínios, e também é um protocolo que permite identificar o IP. O IP. A gente vai falar sobre isso. Bom, a arquitetura TCP/IP é dividida em camadas. Existem 4 camadas. Está aí, ó. A camada de rede, a camada de internet, a camada de transporte e a camada de aplicação. Existem 4 camadas de transmissão de dados na arquitetura TCP/IP. A camada inferior é chamada camada de rede, depois vem a camada da internet, a camada de transporte e a camada de aplicação. Depois veremos detalhadamente essas camadas. Então, por enquanto, só basta saber que a rede mundial precisa, para que haja conexão dos cabos de fibra ótica atravessando os oceanos, conectando as principais cidades do mundo, e precisa de um conjunto de programas. Esse conjunto de programas é denominado arquitetura TCP/IP. Esse conjunto de programas foi desenvolvido nos Estados Unidos,
lançado em 1969 com o projeto ARPANET, e ele já está no seu computador, no sistema Windows, ou se você usar o sistema da Macintosh, você vai ter também o TCP/IP. Se você tem um celular que acessa a internet, então tem TCP/IP nele. Ele já vem, ele já é instalado no próprio sistema operacional. Ele não tem custo, ele é gratuito. Está disponível gratuitamente para uso de toda a humanidade. O que custa é o sistema operacional, por exemplo, o Windows, né? No caso de Linux, não. O Linux é um sistema em que você não paga por ele. Bom, o que é a internet? Vamos resumir essa ideia. A internet é a rede mundial de computadores. Rede mundial. A internet é uma rede pública de computadores. Cerca de 4 bilhões de pessoas estão conectadas à internet. A internet, ela utiliza os backbones para a transmissão de dados, que são os cabos de fibra ótica. E a internet utiliza a chamada arquitetura TCP/IP. É o conjunto de protocolos que permite troca de informação entre as máquinas. É o que controla tudo. Bom, existe a definição de Internet 2. Veja aí, ó. Isso aqui aparece nos concursos públicos. É um consórcio de rede de computadores avançadas, sem fins lucrativos, desenvolvidos nos Estados Unidos por membros de comunidades de pesquisa, educação, indústria e governo daquele país. Então isso é conhecido como Internet 2, voltada para projetos na área de saúde, educação, administração pública, oferece aos usuários recursos que não estão disponíveis na internet comercial, como a criação de laboratórios virtuais e bibliotecas digitais. Então, está aí definido a chamada Internet 2. É comum nas provas de concurso você ver questão sobre isso. A Internet 2 é uma parte da internet criada nos Estados Unidos com objetivos de projetos na área de saúde, educação, administração pública. Bom, a extranet. Vimos o que é a internet. Bom, mas tem mais dois conceitos. Existe a intranet e a extranet, além da internet. Bom, o que é a intranet? Intranet é uma rede de computadores de uma empresa que utiliza a mesma tecnologia da internet. A internet utiliza o TCP/IP para controle de transmissão de dados. Da mesma forma, a intranet também utiliza o TCP/IP. Bom, essas duas redes, elas têm as mesmas tecnologias, só que tem uma diferença. A internet, ela é pública, enquanto a intranet é uma rede privada, é particular. Isso aqui é a rede de computadores de empresas. Então, a intranet é definido desta forma, rede privada que utiliza as mesmas tecnologias da internet. As mesmas tecnologias da internet. Que tecnologia é essa? A arquitetura TCP/IP. Bom, agora existe a extranet. A extranet é quando uma intranet se conecta a outra pela internet. Então se dá a rede chamada extranet. Extra significa fora, net, rede. A extranet também ela está baseada no protocolo TCP/IP. Extranet significa a troca de dados entre duas intranets usando a internet. Troca de dados entre intranets, que é rede privada, através da internet, que é uma rede pública. Rede pública.
Então, quando a intranet se conectar a outra intranet pela internet, aí temos uma rede chamada extranet. Também pode ser uma pessoa se conectando, por exemplo, a um banco, a intranet do Banco do Brasil. Então, se eu usar meu celular para me conectar à intranet do Banco do Brasil, eu estou formando uma extranet. Bom, vamos lá, vamos continuar. Observe, ó, quando uma rede de computadores de uma empresa com servidor web e protocolo TCP/IP se comunica com outra rede web de outra empresa, trata-se de uma rede. Bom, é exatamente o que eu acabei de citar para vocês. Essa rede de computadores conectando computadores de uma empresa a computadores de outra rede, usando o TCP/IP, está formada aí uma extranet. Bom, observe que tem todos os conceitos aqui, ó. Intranet. O que é a intranet? É uma rede de uma empresa, é uma rede privada que usa os mesmos protocolos da internet. Extranet, conexão entre intranets. O que é a internet? A rede mundial de computadores. O que é a internet 2? Uma rede de computadores formada nos Estados Unidos que envolve área de saúde, educação, administração pública. E o wireless, isso aqui na verdade representa um modelo de rede sem fio. Então, resposta à nossa questão, letra B. Então é para mostrar a vocês, isso são questões de provas de concurso e todos esses conceitos aparecem na prova. É necessário saber diferenciá-los com precisão. Vamos continuar, vamos para o nossa próxima questão. A Pró-Reitoria de Tecnologia de um Instituto Federal de Ensino resolveu reestruturar suas plataformas de comunicação institucionais. Contudo, é importante que se observe que se dará a implementação dessas soluções, analisando a disponibilidade de uma plataforma privada local para acesso exclusivo através de uma... Bom, quando se fala uma plataforma privada local, está se referindo, né, à intranet. Para que seja possível acesso controlado de agentes que não estejam nas dependências institucionais por meio de uma extranet. Se não está na dependência, então aí vai se formar uma extranet. E por fim, uma plataforma de acesso de informações públicas por meio da internet. Ó, informações, plataforma de acesso é a internet. Vamos ver aí o que citou aí a questão. Né? Então, está colocado aí essas ideias para que você diferencie. Outra questão de prova, colocado dessa maneira, claro que tem os itens aí, eu não cheguei a colocar, só para exemplificar. O principal objetivo de uma é compartilhar informações e recursos de computação a partir de um local interno de uma empresa. Então, quando ele fala local interno de uma empresa, está se referindo a uma intranet. Normalmente inclui ligações através de um ou mais computadores ligados a, também conhecida como Rede Mundial de Computadores. A Rede Mundial de Computadores é a internet. Então temos aí os dois termos que completam essa frase. O principal objetivo de uma intranet é compartilhar informações e recursos de computação a partir de um local interno de uma empresa. Aí se definiu a intranet, o objetivo dela. E normalmente inclui ligações através de um ou mais computadores ligados à internet, também conhecida como rede mundial. Normalmente a intranet tem conexão com a internet de um ou mais computadores, ou até todos, depende do modelo de intranet. Bom, temos aí mais uma questãozinha, veja aí, vamos analisar. A internet é considerada uma... O que é considerada a internet? Rede privada? Está errado, né? A internet não é uma rede privada. Rede segura? Também não. Tá? A internet é pública, então não pode ser segura. Rede anônima? De forma nenhuma. Não é anônima. Rede de interconexão, que interliga diversas redes locais e metropolitanas de modo a integrá-las em uma rede de longa distância com abrangência mundial. Possível isto. Bom, ela quase é a resposta, né? Vamos ver a próxima. Rede pública, ou seja, os computadores a ela conectados podem ser acessados por qualquer usuário da rede.
Em princípio, a internet é definida como uma rede pública. Computadores a ela conectados podem ser acessados por qualquer usuário da rede. Então, está aí definido o que é a internet, uma rede pública. Tá bom? A questão anterior aqui, rede de interconexão, que interliga diversas redes locais e metropolitanas de modo a integrá-la em uma rede de longa distância? Não, na verdade tem redes de longa distância que também fazem parte da intranet. Na verdade, por exemplo, isto aqui, o que ele colocou, poderia ser a rede da Microsoft. A Microsoft atua em praticamente o planeta inteiro, então formando redes locais e redes metropolitanas interligadas. Então a resposta à nossa questão é a letra E, a rede mundial de computadores. Bom, vamos falar do chamado modelo VPN. VPN é um modelo de conexão em que se garante a segurança na transmissão de dados. Quando uma intranet A se conecta a uma intranet B, utilizando a criptografia, que é a codificação de dados, e utilizando um túnel virtual, quando existe essa conexão, usando criptografia e túnel virtual pela internet para que os dados circulem sempre pelo mesmo caminho, isto é conhecido como rede VPN, rede virtual privada. Está aí definido, uma VPN é uma conexão estabelecida entre uma infraestrutura pública, que é a internet, e ou compartilhada, usando tecnologias de tunelamento e criptografia. O tunelamento significa a formação de um túnel virtual pela internet, para forçar que todos os dados peguem sempre o mesmo caminho. Isso garante maior segurança. E a criptografia é o método de codificação de dados para impedir que alguém, que mesmo que capture a mensagem, tenha acesso ao texto. É o que acontece, por exemplo, com o aplicativo WhatsApp. Ele criptografa na saída e decriptografa na chegada. Então, durante a transmissão, mesmo que capture os dados, não é possível decodificar as mensagens. Isso garante segurança. Bom, dentre os protocolos de tunelamento existe o L2TP, o IPsec, PPTP. São protocolos de tunelamento de dados. Agora, para a criptografia, utiliza-se um protocolo que é o HTTPS. Esse é o protocolo. Quando você está acessando a internet e utiliza um site com o protocolo HTTPS, certamente você está numa conexão chamada VPN, rede virtual privada. Bom, minha gente, já me estendi muito aqui na teoria nesta videoaula. Vamos dar um tempinho aí para relaxar, descansar um pouco, você depois rever todo esse conteúdo, que não é pouca informação, é muita coisa, é necessário rever a aula, ler a apostila para fixar essas ideias, fazer exercícios o máximo que puder. Até o nosso próximo encontro.